Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Eu vim conversar com você sobre algo que talvez você já saiba, mas é bom a gente sempre lembrar. Eu gostaria de falar com você sobre aliança, pacto. A Bíblia também fala de dispensacionalismo, dispensação. Eu gostaria só de enfatizar a aliança e procurar aqui em poucas palavras, porque não dá para resumir tudo, para a gente entender como funciona a aliança, tá, queridos? Eu vou ler o texto de Jeremias 34, do versículo 18 e 19. Você preste atenção em cada texto que vai ser lido, que é para você talvez consiga alcançar aquilo que nós iremos conversar. Eu vou ler vários textos aqui, resumidamente, e vou explicar rapidamente o texto, tá, queridos? Deixa eu ler aqui primeiro. No versículo 18 está escrito assim: entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim quando cortaram o bezerro em duas partes e andaram entre as partes do animal. Ou seja, os chefes, olha quem o Senhor está falando que vai entregar: os chefes, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu mesmo os entregarei na mão dos inimigos que desejarem tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para todos os animais selvagens. Esses líderes quebraram a aliança. Você reparou que a aliança era feita com os animais cortados em partes e as duas partes passavam no meio. Ali se firmava uma aliança. Não podia se quebrar. O que está acontecendo em Jeremias? Eles quebraram uma aliança que fizeram com o Senhor. E a aliança era o seguinte: depois de 7 anos, era para libertar os escravos que estavam com eles. Essa era a aliança. Só que esses líderes não queriam libertar os escravos. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles. E o Senhor os ameaçou dizendo: olha, então eu vou fazer com vocês, né, justamente como nós fizemos com os animais. Ou seja, eles cortavam os animais lado a lado como sacrifício para passar no meio, simbolizando ali uma aliança. Então, em Jeremias, quem quebrou a aliança, o Senhor está ameaçando a fazer igual. Está dando para compreender como é que funcionava uma aliança lá no Oriente Médio, lá atrás? Sim, a Bíblia toda fala de aliança. Agora vamos para Gênesis 15. Tem uma aliança sendo feita ali. Me aguarda um minutinho aqui. Deixa eu puxar. Gênesis 15. Deixa eu puxar aqui Gênesis 15. Vamos lá, Gênesis 15. Aí você vai entender como é que funciona a aliança. Gênesis 15, do 17 ao 19 também. Olha só. Olha o que está escrito. É Deus falando com Abraão. Nunca esqueça, Abraão. Vamos lá. Com a chegada da noite, veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça. E uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram no meio dos animais divididos. Aliança, lembra? Em Jeremias, animais divididos? Passaram no meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Reparou? Foi feita uma aliança com quem? Com Abraão. Mas quem foi que passou no meio? O fogo, o braseiro, que passou no meio dos animais. Certo? Abraão não passou. Mas Deus falou: fiz aliança contigo. E vamos entender por que Abraão não passa? A aliança só pode ser feita quando os dois passam, não é isso? O texto diz mais acima que Abraão estava dormindo, ele não passou. Quem passou foi Deus. Deus representava aquele fogo. Vamos entender o que então está escrito em Hebreus? Deus se responsabilizando pela aliança? Só um minutinho, vamos achar. Hebreus 6. Hebreus 6:13 está escrito assim, queridos. 6. Tá dando para entender a aliança, né? 6:13. Está escrito aqui, ó. A promessa de Deus é imutável.
Tá? Está escrito assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, linka Gênesis 15. A Abraão jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Deus está jurando a Abraão: eu vou cumprir a promessa. Quem está prometendo sou eu. Eu não dependo de você. Na aliança que Deus fez com Abraão, Abraão está dormindo. Porque Abraão, como eu e você, creu por fé. Nós não somos perfeitos. Se Abraão quebra algum mandamento, Deus podia querer fazer com ele passar pelo meio, né? Como fez com o povo lá em Jeremias. Por isso Deus está falando: eu estou me responsabilizando eu mesmo por isto. E por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Se responsabiliza Ele mesmo pela promessa. Vamos para Isaías 53. Esse texto todos nós conhecemos. Só um minuto. Vamos ver quem é que sofre a sanção de quando eu e você não cumprimos a aliança. Isaías 53. Eu sei de cor, mas eu vou procurar ler aqui a Bíblia, tá, queridos? Isaías 53, lá embaixo, no 10 e no 11. Vamos ver o que está escrito lá? Está escrito assim: contudo, foi propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias para sempre. E a vontade de Deus prosperará nas mãos dele. Eu li o 10. Vamos ao 11. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, e o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos, não a todos. A muitos, não a todos. E tomará sobre si mesmo as mais obras, as minhas mais obras, e as tuas, dos seres humanos. Entendeu quem é que está pagando? Quem é que está sendo moído e quem ficou enfermo quando se quebra a aliança? É o Senhor Jesus, é o sacrifício na cruz. Por isso que ele está dizendo, quando você participa da ceia, esse é o cálice da nova aliança em meu nome, não no seu, não no meu nome. Por isso que Abraão não passa no meio, queridos. Porque Deus se responsabilizou de dar alguém que passasse, que fosse sofrer no meio e no teu lugar. A glória a Deus. Mas vamos entender mais então, queridos, um pouco mais para nós compreendermos melhor a aliança. Falamos de aliança, vamos a Romanos 9. Abraão, não esqueça, Abraão, não esqueça. Vamos a Romanos 9. Romanos 9, eu vou ler para você do 1 a 10. Paciência, por favor. Ó, Paulo escrevendo. Digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência confirma no Espírito Santo que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus. Olha só, de Cristo, que é Deus. Deus, aleluia. Acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre. Amém. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, queridos, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Ué, eles não moram lá? Tem que ser israelita. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais, físicos, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Lembra da promessa feita a Abraão?
fazendo aliança com ele? Pois assim que a promessa foi declarada, no tempo certo virei novamente e Sara te dará à luz a um filho. Então ele está explicando que os descendentes não são pessoas de carne e osso, são pessoas nascidas espiritualmente. Há uma promessa. Vamos intensificar? No 9 está dizendo, virei a ti, Sara, e você dará à luz. Dará à luz a quem? Vamos entender a promessa, queridos. Vamos ler 2 textos em Gálatas. Gálatas 3. Vamos lá buscar Gálatas 3. É importante a gente compreender isso, que aumenta ou solidifica a nossa fé. Gálatas 3, eu vou ler do versículo 7 ao 18. Preste bem atenção. Vou começar. Paulo de novo. Estais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Nem todo judeu crê em Jesus, queridos. É uma briga até hoje. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, nós, gentios, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. O Evangelho foi anunciado a Abraão, a boa notícia. Jesus foi anunciado para ele lá atrás. Está escrito aqui. Por intermédio de todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados justamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo da lei, de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todo o mandamento escrito no livro da lei. Ninguém consegue praticar. E você que acredita que consegue, ele está falando que é maldito. É por graça, não é por lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá por fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele se humilhou por mim e por você. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão, preste atenção, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. O Espírito Santo chegou em nós, queridos, por isso nós temos as condições de crer em Jesus Cristo, nessa loucura que é a cruz, para os que se perdem. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, no plural, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Ele apareceu na história, querido. A promessa que foi feita a Abraão levou para o seu descendente, que é Cristo. Por isso, o sangue de uma nova aliança, não por obras de lei, mas por fé naquilo que Jesus Cristo fez por você de uma vez por todas. Nunca mais esqueça isso. Vamos para Gálatas 4 para entender melhor. Gálatas 4 eu vou ler do 25 ao 29. Pega essa, não esquece mais. Do 25 ao 29. Me desculpe pelo barulho que eu moro do lado de um galpão de reciclagem. 25 a 29. Está escrito assim. Olha só. Agar representa o Monte Sinai lá na Arábia. E a correspondente é a atual cidade de Jerusalém, os judeus que moram lá. E que vive como escrava com os seus filhos, porque eles vivem debaixo da lei. Eles querem cumprir a lei para receberem algo de Deus e de Cristo. Não vai dar, a lei não nos leva a ele. A lei mostra o meu pecado e o teu. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre. Esta é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, Sara, tu que não davas à luz, irrompe em brados e júbilo, tu que não passaste pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido.
Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Isaque, assim também é hoje. Se você nasceu segundo o Espírito, se prepare para ser perseguido. É hoje, desta forma. Então a promessa está entre Abraão e Isaque. Amém, queridos? Vamos ler mais um texto para nós terminarmos aqui. Então, Alessandro, como é que é esse nascer de espírito? Vamos para Ezequiel para a gente entender como é que funciona esse nascer do espírito. Ele fez essa pergunta para Nicodemos. Lembra disso? Não pode entrar e não pode ver o reino. Só que Ezequiel vai mostrar para a gente algo maravilhoso. E é para a gente glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel 36. Vamos aqui, Ezequiel 36, dos versículos 25 ao 27. Preste bem atenção. 25 ao 27. Olha o Senhor falando. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificado. Água, lembra? Em João ele falando para Pedro? Já estáis todos limpos pela minha palavra, mas nem todos, que não está a ver Judas. Aqui, águas frescas e purificadas. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Não sou eu que me purifico, ele diz que vai te purificar de dentro para fora. 26. Eu vos darei um novo coração. Você não muda o seu coração, nem eu. Ele é que dá um novo coração para mim e para você. Nós precisamos disso. Um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra. Eu vos darei um coração de carne. O coração de carne não é perfeito, lembra? O homem segundo o coração de Deus, Davi, teve os seus percalços e os seus erros. O que é que um coração de carne faz? Ele se quebranta e volta de novo para o seu Senhor. O coração duro não. O de carne volta. Por isso todo aquele que nasceu de Deus volta para ele, ainda que peques. 27. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Entenda, o Espírito Santo capacita eu e você a obedecer a Deus, ou pelo menos querer ter sede e fome de Deus. Não é você sozinho. A aliança que Deus fez com você, ela é eterna. Resumindo, Ele limpa, Ele muda o coração e entra para dentro de mim e de você para viver em nós, para que nós vivêssemos nesse tempo buscando a face dEle e glorificando o nome dEle. Essa é a aliança que Cristo fez. Deus dá o seu Filho, que é moído por mim e por você, e nos dá o seu Espírito para nós entendermos o sacrifício que foi feito. Graça e paz. Glória a Deus.